meus alunos e alunas, sexto ano, da Dila Mello, professor Soares, trazendo aqui esse vídeo para vocês, onde irei estar comentando aqui como fazer a adição e subtração com números escritos na forma decimal, tá bom? Então, esse conteúdo está no nosso livro, na página 178. A explicação desse conteúdo visa fundamentar vocês na resolução das atividades que serão propostas aqui no nosso livro, como também as atividades que estão lá no conteúdo lá do caderno, do sexto caderno, tá bom? Então, aqui eu quero mostrar para vocês como é simples nós fazermos a adição, a operação adição e a subtração com o número na forma decimal. Então, antes da gente falar sobre essas operações, eu quero lembrar com vocês que as operações de adição e subtração vocês conhecem, né? Vocês já trabalharam no ensino fundamental menor, quinto ano, né, que foi o ano anterior de vocês, com essas operações com números que são números naturais. Vocês não trabalhavam com números racionais, ou seja, não tinha número com vírgula, eram sempre números que vocês faziam aquelas continhas, né? Por exemplo, tinha 10 maçãs, por exemplo, 10 maçãs e 5 mangas, né, por exemplo, e a professora pediu que vocês fizessem uma continha e vocês juntavam lá, né, ia fazer 10 mais 5, né? Lembrando que aqui para fazer a adição ou a subtração era colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, enfim, para poder fazer a subtração ou a adição, né? Então, aqui para nós, o que muda agora da operação adição e subtração com número na forma decimal é que vocês têm que saber onde posicionar essa vírgula, né? O número, onde ficar essa vírgula. Então, veja aqui as situações que são apresentadas aqui. Pedro tem um rolo de barbante com 10 metros de comprimento. Desse rolo, ele cortou 3 pedaços com comprimento diferente. Aí tem um pedaço de 1,25 metros, ou seja, 1,25 é um número decimal. 3,14 metros representa também um número decimal, está escrito na forma decimal. E 0,83 metros, tá certo? Então, lembrando que ele dividiu esses 10 metros em 3 pedaços e... Não, ele não dividiu, ele cortou em 3 pedaços. Um pedaço de 1,25, um pedaço de 3,14 e um pedaço de 0,82 metros. Então vejam aqui que o 1,25, 3,14, 0,82 são números que estão na forma decimal, né? São os números com vírgula. Então vejam aqui, que eu tenho aqui um quadrozinho com valor posicional. Então, vamos recordar aqui um pouquinho, eu vou lembrar aqui a vocês. Vocês lembram que vocês, quando estudaram lá nos anos anteriores, vocês tinham assim, aqui aparece U, que são as unidades. Então, unidade, aí depois tem dezena, centena, né? E vocês teriam aqui as outras, né? Ou seja, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Mas aqui aparece essa tabelinha com esse U, exatamente porque são as unidades. Entendeu? São as unidades. E observe que aparece aqui uma vírgula, e depois da vírgula tem esse D, né, que significa que para nós vocês vão ler como décimos, e o C você vai ler como centésimos. Então aqui eu tenho, aqui não está escrito, mas vou botar aqui, aqui eu tenho décimos, e o C representa os centésimos, tá bom? Então, para fazer essa adição, nós vamos sempre lembrar de colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, para fazer essa adição ali, foi colocado 1,25 mais, aí o outro,
3,14. Só lembrar, vírgula embaixo de vírgula, 3,14. E por último, 0,82. Observe que quando você coloca vírgula embaixo de vírgula, vai ficar centésimo, centésimo, décimos, né? Centésimo, décimos, tudo juntinho. Se tivesse aqui mais uma casa que poderia ter, né? Que aqui você teria a casa do milésimo, né? Porque tem números menores do que esse aqui. Então veja que foi mostrado aqui, junta, né? Você tem 5 mais 4 mais 2 dá 11, bota 1 aqui, aí leva 1 décimo para lá, aí 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 8, 12. Boto 2 aqui, 2 décimos, e leva uma unidade de milhar. Desculpa, uma unidade inteira, né? Unidade de milhar, uma unidade inteira. Porque aqui eu tenho centésimos, décimos, unidade simples, né? Você tem unidade simples. Então aqui eu tenho 1, mais 1, 2, mais 3, 5. Então fica 5 inteiros, vírgula 21. Tá certo? Então, imagine aqui que você tem, antes de passar para frente, imagine que você tem que fazer essa continha aqui. Aparece para você fazer 0,32 mais 1,21 mais 2,223. Então, imagine que você tem que fazer essa adição, né? Vamos colocar aqui um contra-exemplo, né, para vocês. Então, vejo aqui que nesse... O que vocês têm que fazer é lembrar de colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui eu vou fazer 0,32. Aí, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, está aqui a vírgula. Então, aqui vai ficar o 1, o 2 e o 1. Vou colocar aqui a vírgula, vai ficar o 2, o 2, o 2 e o 3. Mas, professor, esse número aqui não tem nada, mas aqui em cima, imagina que tem zeros, que você pode completar também. Então aqui você vai juntar, né, ó, os milésimos, aí aqui 2 e 1 vai dar 5 centésimo, aqui 3 e 2, 5 e 2, 7 décimos. Agora a parte inteira, 1 e 2, 3. Então fica 3 inteiros e 753 milésimos. Então agora vamos verificar como fazer a subtração. Então o que diz aqui no nosso exemplo? Depois vamos subtrair o número encontrado do comprimento inicial, se necessário incluirmos zeros. Então, continuando aqui, vocês lembram que ele tinha um rolo de 10 metros, e aí ele tirou 3 pedaços, esses pedaços resultou em 5,21 m, né? 5,21 metros, e agora quer saber o que foi que depois que tirou, o que foi que ficou, né? Então vamos subtrair. Então eu tenho aqui os 10, observe que aqui já aparece o U de unidade e o D de dezena. Então eu tenho aqui 10, vírgula, mas professor, o número 10 não tinha vírgula, mas todo número inteiro, vocês podem imaginar a vírgula 0, 0, ou 3 0, ou 4 zeros, que isso todos são iguais a 10, entendeu? Se você escrever aqui o 10 seguido de 1 zero, de 2 zeros, 3 zeros, um 10 seguido de 4 zeros, sempre você verão que é o mesmo número 10. Então aqui está sendo completado aqui com 0, 0. E vamos subtrair, então, também vírgula embaixo de vírgula, 5,21. Então, aqui eu não posso tirar 1 do nada, mas eu tomo emprestado aqui, aqui vai ficar 10. Tomo aqui 1 décimo daqui, vai ficar 10 centésimos. 10 tirando 1, fica 9 centésimos. Aqui estava vazio. Quando nós tiramos aqui esse 1 décimo, aqui ficou... na verdade saiu emprestado daqui, né? Saiu daqui desse lugar, né? Então aqui você teria que tomar aqui 1, e esse 1 aqui agora só ficou 9, né? E 9 menos 2, 7. Aqui
Lembre que eu tinha 10, eu tirei 1, ficou 9, 9 é menos 5 igual a 4. Eu vou escrever isso aqui, como eu faço aqui quando eu estou ajudando a minha filha a fazer as continhas dela. Por exemplo, você tem aqui 10, né? Se você tem 10 reais, e você tira R$1, então aqui só ficou, desses 10 que estavam aqui, que você tirou, só ficou 9. Então, aí você trouxe para cá 100, né? Você trouxe 100 para cá. Se for dinheiro, se fosse dinheiro, você teria aqui 100 centésimos, né? Seria R$1, seriam 100 moedinhas de 1 centavo. Então, quando você chegou aqui, que você escreveu esses 10, você escreveu aqui esses 10, falando aqui em moeda, em dinheiro, aí você tirou 1 para cá. Aí você tirou 1 para cá, você tirou 1 para cá para fazer, para transformar aqui para centésimo. Então, quando você tirou esse 1 desse 10, você tinha 10, tirou 9 e levou esses 9 e transformou em décimos, 10 décimos. Aí você tirou 1. Então, quando você tira 1, aqui fica 9. E aí ficou aqui, esse 1 décimo ficou esse 10 centésimos, né? Então, 10 menos 1, 9. 9 menos 2, 7. E 9 menos 5, 4. Então, resumindo aqui, ele tinha 10 metros, tirou 3 pedaços que resultou em 5,21 metros e ainda sobrou 4,79 metros de barbante. Então, para adicionar ou subtrair números representados na forma decimal, devemos observar que algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, com uma vírgula alinhada à outra. A mesma ordem é lembrar, no caso aqui, centésimos, décimos, a vírgula, a unidade. Mas se tiver milésimo, centésimo, décimo, a vírgula, unidade, dezena, centena, mas o objetivo é botar a vírgula embaixo de vírgula. E a outra coisa, adicionamos e subtraímos unidade de mesma ordem, né? Claro que você vai juntar décimo com décimo, centésimo com centésimo, né? E colocamos no resultado a vírgula alinhada com as demais. Então, nos exemplos que estão aqui, eu espero que sirva para que vocês se sintam motivados para responder as atividades da página seguinte. Então, eu quero propor aqui para vocês, né, que está lá, que vocês façam essas atividades que estão aqui na página do livro de vocês, na página do livro 179, né, que vocês façam essas atividades, tirem as dúvidas de vocês. Se tiver dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp e boa aprendizagem e um bom final de semana para vocês.